Olá, boa noite, minhas queridas amigas e amigos que nos assistem através da Rede Interativa News, TV Excelsior e Canal 22, TV a cabo da Lignet. Está começando o programa Tirando Dúvidas e hoje nós vamos tirar algumas dúvidas sobre o assunto de ajudas, né? Quem que não gosta de ajuda, né? Tem muita ajuda por aí. Mas nós vamos falar o que tipo de ajuda é essa daqui a pouquinho, porque temos um patrocinador e eu quero que vocês conheçam. Olha só. Dê um toque a mais em seus cabelos. Agora para você, Espaço Feminino Mega Hair. Trabalhamos com os cabelos brasileiros. Métodos queratina, microcápsulas e monocápsulas, fita micropele, fita InDesign e ponto americano. Há mais de 10 anos no mercado de Mega Hair. Na rua Raul Pires, 1247. Fone 99634 3783. É isso aí, né? Ana Paula, mestre em Mega Hair. Se você quer ter um cabelão loiro, moreno, vermelho, a cor que você quiser, é só procurar a Ana Paula, faz uma análise, né? Não paga nada. E depois você vai lá, quem sabe, né? E nós vamos aqui entrevistar o Roberto Sinai. Ele é coordenador no GAV. O GAV é o antigo CVV. Falando assim, acho que as pessoas vão identificar melhor. Hoje é GAV, Grupo Amor Vida. E nós vamos abordar um tema. Semana passada eu falei com o professor Reis. O professor Reis falou sobre suicídio, falou sobre alguns assuntos parecidos. Ah, vai falar tudo de novo? Não. Hoje nós vamos abordar outro viés do assunto. A forma diferente de ajuda. A importância desse grupo, esse GAV, a importância desse trabalho. Nós vamos falar sobre isso e vamos falar também agora em época, eu gosto de falar em época de pandemia, porque eu quero que essa época passe. E agora nós estamos vivendo dentro dela. Então, as coisas mudaram. Estamos passando por mudanças, transformações no nosso comportamento, nas nossas emoções. E também, claro, né, as pessoas precisam de ajuda. Muitas pessoas não sabem lidar com a situação sozinha, precisam de ajuda. Então, é relação interpessoal, é o confinamento, é relacionamento em casa com o marido, porque de repente fica muito junto, não dá certo. Todas as pessoas precisam de ajuda, né? Então, quem vai estar conosco explicando, eu vou perguntando, ele vai falando, Roberto Sinai, nosso grande amigo, já conhecido aqui, e que é o coordenador de lá. Boa noite, Roberto. Boa noite, Magali. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos novamente aqui. É tão bom estar com você, falar desse tema tão importante para as pessoas que estão em casa e que muitas vezes, depois da nossa fala, vão observar alguns sintomas nos seus queridos para que possam tomar providências. Porque o que é bacana da prevenção ao suicídio, que a Organização Mundial de Saúde diz que mais de 90% dos casos podem ser prevenidos quando nós estivermos atentos aos sinais para procurar uma ajuda profissional de um psicólogo ou psiquiatra, se for necessário. Aumentou muito a procura, né? Aumentou. Verdade, a procura tem aumentado demais. Nós temos um aumento superior a 30%. Em tempos de pandemia, o ser humano tem sofrido muito mais do que já vinha sofrendo. Nós não nascemos para estar confinados. Nós somos feitos de relacionamentos, nós precisamos ir ao trabalho, ir à igreja, ir aos passear, tomar sorvete, abraçar. Passear com a família, abraçar. O abraço é tão bom, né? Diz que faz um bem. Verdade. O Lulu Santos diz que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Então. E é verdade. E nós temos sentido falta de abraço. Só os casais, né? Que podem se abraçar. Os né? casais, mas os filhos também abraçar precisam, os amigos. Os nossos amigos, né? Tão bom, Tantas abraço. pessoas queridas que você dá um beijo no rosto, aliás, dá. Às vezes um abraço ele é um curativo, né? É verdade, o abraço tem poder de cura. E em tempos difíceis de pandemia, as pessoas não podem estar se abraçando. E tem sentido falta disso. A ponto que elas ligam e dizem, olha, a minha solidão está aumentando. E às vezes a pessoa se sente sozinha na multidão, porque ela não pode sentar frente a frente, ela não pode fazer um desabafo, ela não pode olhar nos olhos, muitas vezes a distância não permite. Isso faz com que as pessoas sintam mais solidão, que as pessoas não podem visitar os amigos, não podem visitar os familiares. Quantos pais estão sem ver os filhos, porque não podem estar viajando, se deslocando de um estado para o outro. Então, a procura tem aumentado bastante nesse período.
e nós estamos ali para acolher, sem julgar, sem direcionar, sem aconselhar. Uma coisa muito importante, Magali, nós não temos BINA, nós não gravamos as ligações. A pessoa que ligar para o GAB, Grupo Amor Vida, em um dos nossos telefones, ela não precisa se identificar, ela não precisa dizer de onde está falando e nem o nome dela. Ela pode simplesmente falar sobre tudo aquilo que incomoda durante o tempo que ela achar necessário. É interessante porque, claro, todo mundo está sentindo. Eu sinto, todos sentem. Só que alguns não conseguem lidar com a situação. Esse é o problema. E às vezes essa pessoa não consegue lidar com a situação e para buscar uma ajuda ela tem dificuldades. E aí é mais fácil o número, nós vamos deixar o número aí já, tá? Para vocês. Às vezes fazer uma ligação e ouvir alguém, ou falar, tudo aquilo que quer falar, é bom, porque segundo o Roberto disse, não importa o problema, eles não ligam para o problema que você tem, mas para você. O que importa é a pessoa, então a pessoa pode ter qualquer problema. Porque existem muitos problemas, existe ideia suicida e às vezes a pessoa que tem ideia suicida não procura. Acontece de um familiar identificar e procurar? Acontece muito, porque um dos primeiros sinais, Magali, é isolamento social. É natural que o esposo esteja querendo interagir com a esposa, com os filhos, com os parentes, com os familiares e amigos. Ou a esposa, ou até mesmo os filhos. Então, nós sempre observamos o comportamento social da pessoa. A pessoa, quando ela já não se interessa em tomar banho, passar um perfume, estar bonito, cheiroso, de maneira agradável, não está querendo estar junto lá na sala com a família, que nesses tempos de pandemia, que nós não podemos sair, nós devemos estar juntos com a família. Sim. E esse isolamento, a criança que quer ficar o tempo todo no quarto, muitas vezes isso não é tão saudável quanto parece. Não é nada saudável. Nada saudável, porque essa criança, esse jovem, esse adolescente, pode estar entrando numa depressão leve, que pode se transformar numa depressão profunda, que muitas vezes é a causa de um suicídio. Então, nós precisamos estar atentos aos sinais. Isso aí é um dos principais temas que nós temos discutido dentro do Grupo Amor Vida, como ajudar pessoas em crise. O que muitas pessoas às vezes não entendem é que fala assim, mas olha, aquela adolescente ou aquele adolescente vai tentar suicídio por quê? Tem de tudo. Os pais dão de tudo, tem ali do bom e do melhor. Uma cabecinha de pessoas, de adolescente, de criança, porque eu soube que até a depressão começa com 5 anos de idade, a partir de 5 anos já tem depressão. A cabeça de um adulto, ela funciona de uma forma que não importa o que ela tem, não importa bens materiais, não, isso não importa. Isso quando a pessoa não se joga nas drogas, não é verdade? É verdade. Nós sempre dizemos que o coração do outro é terreno desconhecido. Então, às vezes, você pensa que conhece tão bem o teu filho ou a tua filha, e muitas vezes não, nem mesmo a esposa ou um amigo querido. Então, nós precisamos estar de olho, porque a depressão, ela independe da condição financeira. É pessoa que muitas vezes tem tudo, mas ela está no meio de tanta gente, mas ela está sozinha na multidão. Ela tem tudo, mas esse tudo não preenche o vazio, não preenche a solidão. E ela começa a se isolar e ela começa a achar que a vida não vale a pena. É uma doença, né? É uma doença, né? E é uma doença progressiva que leva a um agravamento que muitas vezes, eu sempre digo, as pessoas não querem morrer e as pessoas também não querem se matar. Muitas vezes elas querem se livrar de uma dor, de um sofrimento que em algum momento é tão grande que ela não encontra outra saída que não seja a autodestruição. É bom lembrar que às vezes esse sofrimento que é tão grande, muitas vezes é grande para ela. Se contar o problema, não é para a pessoa fala, mas só é por causa disso? O problema para outra pessoa pode ser desse tamanho, mas para a pessoa que está deprimida, o problema é imenso de grande. Eu vejo assim, de tantos casos que a gente já viu e conhece, pesquisa sobre essa depressão. Isso é fato? É fato, é verdade, Magali, porque ninguém nasce depressivo, mas fica depressivo depois de estar deprimido por algum problema, por alguma perda, por alguma insatisfação, muitas vezes por pequenas frustrações. Mas é um conjunto, como você falou. O que é que nós percebemos quando a pessoa chega a tentar o suicídio, até mesmo conseguir? Mas só porque perdeu o namorado, tem tanto menino bonito, tem tanta menina bonita,
Mas ela não soube lidar com aquela situação. Exato, não é só por isso, é por mais isso. Já existia um conjunto de coisas acontecendo por trás disso, e aquilo ali foi assim, o gatilho, que não é o gatilho da arma, o gatilho emocional, disparou, e a pessoa muitas vezes, ela não conseguiu controlar. Por isso é tão importante que nós sejamos cuidadores uns dos outros, não só das crianças, os adultos também, porque nós sabemos que quando existe um suicídio próximo de nós, até 60 pessoas adoecem. A família de primeiro, segundo e terceiro grau, os amigos da igreja, da escola, do trabalho, como isso aconteceu tão próximo de mim e eu não percebi, Magali? Então nós precisamos estar atentos aos sinais, para que essa pessoa possa ser ajudada em tempo útil, hábil, e que ela possa reverter, porque a depressão ela é reversível, a situação de perda emocional ela é reversível. E é um fato muito importante que eu vou te dizer, nós não temos lá no nosso meio profissionais da área de saúde mental, nós somos voluntários, então nós não oferecemos tratamentos e nem acompanhamentos, nós somos o amigo daquele momento, que a pessoa está em pânico ou em desespero, ou simplesmente precisando dividir uma alegria, e ela liga num dos nossos telefones do Grupo Amor Vida, e fala sobre aquilo que esteja incomodando, sobre uma alegria, uma perda, e até mesmo o desejo suicida. Para a pessoa chegar no desejo suicida, sei que o senhor não é psiquiatra, mas o senhor faz curso, é treinado para esse trabalho, né? Bem treinado para esse trabalho. As outras pessoas também são treinadas para o atendimento? Sim, o Grupo Amor Vida oferece um treinamento para a escuta. Então, nós fazemos um treinamento com os voluntários que dura em média de 3 meses, para que nós possamos treinar a escuta. Nós precisamos mais ouvir do que falar. Eu sempre digo, é para isso que nós temos 2 orelhinhas, né? E uma boquinha só. Nós precisamos mais ouvir do que falar. Porque muitas vezes a pessoa quer desabafar e ela vai ouvir do seu interlocutor. Ela quer que alguém a ouça. Ah, mas eu já passei por isso, Magali. Faz isso que para mim deu certo. Deu para você, pode não dar para mim. É verdade. Então nós precisamos ouvir e ouvir com atenção. Então, esse ouvir com empatia, com atenção, sem julgar. A pessoa que muitas vezes cometeu um erro, ou já cometeu uma tentativa, ela já está envergonhada, já está humilhada, ela não quer ser julgada. Ela não quer que você pergunte para ela, por que você fez isso? Você vai fazer de novo? Não, ela quer ser acolhida. E para nós, como eu disse, não importa o problema, importa o sentimento. Por isso que nós precisamos acolher com carinho, sem julgar, direcionar ou aconselhar. E eu vejo que às vezes a sociedade, a própria família, contribui muito no julgamento. Julga demais, critica demais. A pessoa comete um deslize e é bombardeio o tempo todo, até a pessoa não aguentar. O emocional dela vai lá embaixo, ela deprime, aí depois, para sair disso, é uma situação muito difícil, né? É verdade, porque ela vai entrando num vazio tremendo e a estima dela vai abaixando a ponto que ela diz, a vida não vale a pena. Se eu partir daqui para outra, eu não vou fazer falta, ninguém me ama, todos aqui só me criticam, ninguém reconhece as minhas boas qualidades, parece que só me criticam. Será que adianta eu estar aqui nesse mundo? Eu estou para partir para outra. E aí ela entra num processo que nós chamamos um processo de amadurecimento da ideia. Ideia fixa, né? A ideia fixa. E a ideação, que é a primeira parte do processo, é quando eu começo a pensar, melhor que eu não estivesse aqui. Quantos de nós já ouvimos, hoje era melhor eu não ter acordado, seria melhor ter partido para outra. E às vezes são ditados que a gente ouve em casa e não dá valor, mas são avisos de ideias suicidas. De que forma? A vida não vale a pena, eu prefiro partir para outra, eu não quero mais, cansei. Quantas vezes nós ouvimos isso, não é? Então nós precisamos estar atentos ao primeiro sinal que a pessoa, quando ela começa com a ideação suicida, ela começa a dizer, não vale a pena, não quero mais, desanimei, desisti, ninguém me ama, e se eu partir daqui eu não vou fazer falta para ninguém. E aí depois da ideação vem a maturação. E o que é a maturação suicida, de ideias suicidas? É quando eu começo a pensar em como fazer. Aí eu já não penso só em morrer, eu já penso como eu quero morrer. Começa a arquitetar. Começa a arquitetar. E eu quero deixar aqui um alerta muito grande aos pais, né, e aos familiares, porque infelizmente hoje nós temos, as mídias sociais nos fazem muito bem, mas se nós não usarmos como devemos, nós vamos encontrar aquilo que não queremos.
porque se a pessoa acessar hoje os sites de suicídio ao vivo, infelizmente vão encontrar. E eu oriento agora os pais, os amigos que estão nos assistindo, que se tiverem conhecimento de um desses sites, denunciem imediatamente na Polícia Civil ou Polícia Federal, que tem as ferramentas para destruir esses sites que aparecem dessa forma. Mas tinha um site que ensinava a criança a se suicidar, né? Nós tivemos agora recentemente o amigo do Pateta, né? Nós já tivemos a Baleia Azul, nós já tivemos o Pampam, nós já tivemos tantos outros que vinham incentivando as nossas crianças através... Isso é demoníaco, né? Sim, através de joguinhos bem discretos, né? Mas que vai levando a criança para um processo. Então, é uma das coisas também que nós precisamos observar muito as nossas crianças com as mídias sociais, especialmente em tempos de pandemia. Às vezes o menino está passando o dia no computador, a menina, o jovem, adolescente, e nós precisamos fiscalizar. O que é que os nossos filhos, netos, nos nossos casos, têm visto, têm assistido nas mídias sociais. Tem que bloquear esses canais, né? Eu acho que tem que bloquear. Exatamente. Tem que bloquear, ser zeloso, né, com os filhos, tem que bloquear. Exatamente, porque muitas vezes o filho passa, o sobrinho, o neto, o dia todo dentro do quarto, muitas vezes ele não sai nem para tomar as refeições, e ele acaba entrando em sites indevidos. E essa navegação, ela pode ser interditada através dos bloqueios. Então, que os pais estejam atentos, né, para que eles possam fazer isso. Porque depois da maturação, nós temos o gatilho que não é o gatilho da arma, o gatilho emocional. É quando se fala, mas só por causa disso, só porque perdeu o carro, só porque perdeu a namorada, porque não passou perdeu emprego. no Enem, porque perdeu emprego, não é só por isso, é por mais isso. Então, é uma soma, isso aí veio ser a gota d'água, né? Isso, talvez. A gota d'água. E aí, quando derrama, infelizmente, perde uma vida preciosa. É muito triste isso, e nós vemos aí tantos casos, diz que aumentou muito o número de suicídios agora, em tempos de pandemia, diz que aumentaram os suicídios, né? Muito. Tem aumentado consideravelmente. O que mais preocupa, saiu recentemente uma matéria na Organização Mundial de Saúde dizendo que pós-pandemia nós teremos um aumento de 1.600% nos casos de suicídio. E que 1/3 da humanidade será acometida por algum tipo de depressão. Olha que preocupação. Aí, se nós pegarmos as estatísticas de 2012 da Organização Mundial de Saúde, onde diz que nós temos no mundo 3.000 suicídios por dia, ou seja, um suicídio a cada 40 segundos e uma tentativa a cada 3. E se nós pensarmos que isso não retrata a pura expressão da verdade, porque os suicídios eles são considerados para a justiça quando eles são detectados em loco. Aqueles que são morte a esclarecer, que morrem a caminho do hospital ou que morrem durante o tratamento, não entram nessa estatística. Então, nós vemos, Magali, que esse número é muito maior. E por isso nós temos que estar sempre muito atentos. Estar atentos, né? E eu estava pensando aqui, nós sabemos que na Ásia e no Extremo Oriente, existe uma cultura que eles não aceitam derrota. Então, já é uma cultura, né? Deles se suicidam. Aqui nas Américas, né, vamos falar de Brasil, não tem, assim, as pessoas não têm essa cultura, mas em compensação também não tem preparo para enfrentar o que nós estamos enfrentando agora. Pandemia, crise financeira, crise de tudo quanto é ordem, né? Sem falar em crise política, toda hora, você não pode ligar a televisão. Eu aconselho as pessoas que ficam assim meio chateadas, ficam tristes, não liga a televisão. Assista nosso programa, né? Nosso programa só informa, só ajuda, né? Mas você pega o noticiário, é só coisa ruim. E as pessoas, o brasileiro é folgadão, o brasileiro gosta de brincar, gosta de dançar, gosta de rir, final de semana, cervejada. É o tipo do cidadão. Aqui é um tipo divertido, é um povo bom, né? Povo bom, povo alegre, não está preparado para isso, para esse confinamento. Aí não pode ter festinha, vai fiscalização, fecha, acaba. Não pode ter eventos. Quantos casamentos foram cancelados? Não pode ter um monte de coisa que todo mundo está acostumado. Né? Não pode ficar preso, ficar amarrado. Alguns lidam bem com essa situação, falam, uma hora vai acabar, eu não estou isolado, não estou preso, quem está preso está na cadeia. A pessoa ficar num quartinho lá, só sair para tomar sol,
Na casa da gente não, né? A gente vai de um lado para o outro, toma banho a hora que quer, sai, toma sol, come a hora que quer, fica no celular, conversa com os parentes, né? Com a família, conversa com os parentes pelo celular. Então não é um isolamento, né? Você só fica em casa mais para evitar a contaminação, para evitar o contágio, mas não é todo mundo que vê assim, ô Roberto. É verdade, e você falou muito bem sobre a cultura forte, né, dos asiáticos. Então lá é mais honroso se ele quebrar a empresa, se não passar num vestibular, se tiver uma perda, é mais honroso suicidar-se por uma cultura forte. É cultura deles. Mas aqui nós temos um problema de cultura fraca, como você acabou de dizer. Então, o melhor antídoto para o suicídio é o desabafo. Porque quando eu desabafo, quando eu jogo fora tudo aquilo que está me incomodando, eu me alivio desse sentimento. Fica mais leve, né? Fico mais leve. Mas se eu não fizer isso, eu vou entrar no efeito panela de pressão. Que se ela não abrir a válvula durante o cozimento de algo, ela vai explodir. Então eu preciso desabafar, eu preciso sair fora daquele sentimento. Porque senão, isso tudo torna-se em doenças psicossomáticas. Né? E o brasileiro tem o hábito de desabafar através da vida social. Mais do que através dos nossos telefones, dos nossos trabalhos, que estão ali diuturnamente, sempre vai ter um voluntário para acolher, para receber a sua ligação, para te ouvir com atenção, mas nós gostamos de nos relacionarmos. Sair para dar um rolé? Sair dar um rolé, andar de carro, andar de moto, ir à piscina, ir ao baile, assim. né? Tomar uma, comer um espetinho de gato. Isso faz parte da nossa cultura. E nossos direitos estão sendo cerceados nesse momento. Estão cerceados. E nós temos sentido falta, como você falou, nós não estamos prisioneiros do sistema prisional, mas estamos prisioneiros em casa. Apesar do conforto que nós temos, o nosso direito constitucional de ir e vir acabou sendo cerceado, porque eu não posso sair para a casa dos meus amigos, eu não posso sair... Você tem hora para voltar, porque eu tenho toque de recolher, né? E a gente tem que cumprir, porque senão estaremos contra a lei. Isso, temos que cumprir. Estamos sentindo tudo isso. Isso daí vai fazendo com que o nosso emocional seja abalado, a nossa estima vai baixando, porque nós deixamos toda aquela rotina gostosa e agradável que nós tínhamos, ela já está cerceada. Então nós precisamos muito de diálogo, nós precisamos desabafar. Se você estiver com dificuldade de falar para um amigo seu, acho que pode virar motivo de chacota, que pode ser julgado ou incompreendido, ligue para o GAV. O Grupo Amor Vida está ali diuturnamente para te ouvir, para te acolher com carinho, com respeito e, sobretudo, com sigilo. E sai dali uma orientação? Não, Magali, nós não orientamos, nós não aconselhamos e nem direcionamos, e muito menos julgamos. E as pessoas muitas vezes, mas então vocês não conversam? Não, nós temos as ferramentas que facilitam o destravamento. Nós vamos te ouvir com atenção, nós vamos interagir sim, mas com as ferramentas que facilitem o seu desabafo. Para isso, nós não precisamos de fazer aconselhamentos, porque o conselho muitas vezes é bom para você, Magali, mas não é bom para mim, não é verdade? Então, o que é que nós precisamos? Realmente quem possa nos ouvir, porque quando nós estamos passando por um momento difícil, por uma crise, nós precisamos ser ouvidos, e ouvidos com atenção. Se eu já cometi algo que não é legal, eu não quero que se aponte o dedo para mim, eu já estou me culpando. Se eu deixei de cumprir um compromisso, eu já tenho um sentimento de culpa. Se eu deixei de fazer aquilo que era certo, eu já não estou me sentindo bem. Então, eu não quero ser julgado, eu não quero ser aconselhado e nem direcionado, porque aquilo que muitas vezes deu certo para você, não dá para mim. É verdade. Roberto, tem umas coisas que a gente tem curiosidade. A gente sabe, né, você já falou, que quem quiser ligar é 100% anônimo. É 100% anônimo. Não tem bina para pegar seu telefone, não grava nada. Você vai falar, né, vai desabafar. Esse é um fator muito importante, né? É verdade, as pessoas podem ligar, elas não precisam se identificar, não precisam dizer o nome, de onde estão falando, elas podem ter a certeza e a convicção que nossos telefones não têm bina, e nós vamos apenas ouvi-la com atenção, como eu acabei de dizer. Pode ter essa segurança, pode ligar, pode fazer o teste. A única pessoa que vai se identificar, se você pedir a identificação, é o voluntário, mas para você não há necessidade, até porque nós sabemos que muitas vezes nós temos assuntos tão íntimos, né? Que é tão difícil de falar da gente para o outro, de assuntos de perdas,
de conquistas ou até mesmo de alguns desejos que se desconhece, e falar para um estranho não é fácil. Mas por que as pessoas têm o hábito de ligar e se sentem tão bem? Porque elas acreditam no sigilo do trabalho, Magali. Tá certo. Eu vou fazer a última pergunta, você responde e já dá seu tchau para o pessoal, tá? Eu teria 2 perguntas, mas eu acho que não vai dar tempo. A primeira, tem muito trote? Olha, nós não consideramos nenhuma das ligações como trote. Nós entendemos que a pessoa que liga para um trabalho desse, ela realmente precisa falar. De alguma forma, ou na brincadeira, ou até mesmo soltando um palavrão, mas ela precisa que alguém possa ouvi-la. Então, nós não consideramos as ligações que chegam dessa forma como os trotes. A última pergunta, responde bem rapidinho para mim. Conflito sexual. Nós sabemos que existe aí toda uma história de gênero, né? E às vezes tem pessoas que ficam conflitadas. Pessoas assim também podem ligar? Claro, nós temos várias pessoas que ligam para falar sobre esses conflitos. E podem ter a tranquilidade de ligar, seja um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma menina, uma moça, quem for, porque nós não vamos julgar. O problema não interessa para nós, interessa o sentimento, como essa pessoa está se sentindo. Então, nós estamos ali para acolher. Eu quero te agradecer, Magali, pela oportunidade de estarmos num programa com tanta audiência como esse, falando de um tema tão importante e deixando também os nossos telefones e os contatos das nossas mídias sociais para que você nos procure. Se você também quiser ser um voluntário, pode ligar no 3383-4112 e deixar o seu contato. Basta ser maior de 18 anos, ter um espírito solidário e fazer um curso que tem a duração de aproximadamente 3 meses, para que você comece, então, a praticar os atendimentos. Muito obrigada, Roberto. É isso aí. Olha só, você está triste? Está com problema, não quer falar com ninguém, tem medo, tem vergonha, né? Existem vários motivos para você não querer falar com ninguém. Ali no GAV, Grupo Amor Vida, você pode falar, você não será identificado, você pode ligar, falar, desabafar à vontade. Não será identificado, é anônimo, ninguém vai gravar, ninguém vai pedir seu número, tá bom? É isso aí, eu quero agradecer a audiência, agradecer vocês que estiveram comigo. Olha, você sabe de alguém que está precisando ouvir tudo isso? Passa o link do programa para que a pessoa possa, compartilhe com essa pessoa para que ela possa ouvir. É muito importante, né? Quanto mais para frente a gente passa, nós também aqui estaremos ajudando a ajudar, né? É um tipo de ajuda muito importante para as pessoas. Tanto agora em tempo de pandemia, que aumentou muitos casos, mas também sempre, né? Então vamos ajudar a ajudar, né? Passa para um amigo, para um parente, tá bom? Muito obrigada, um bom final de semana. Olha, não deixa de usar a máscara, álcool gel, tira o sapato quando chega em casa, cuida das suas roupas, vamos cuidar para que isso acabe logo. Cada um cuidando, fazendo a sua parte, isso vai acabar já já, tá bom? Deus abençoe vocês, abençoe sua família, minha família também, e que nós possamos aí ter um final de semana tranquilo, na santa paz de Deus, tá bom? Tchauzinho.